Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar, acalmando assim nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos ao Senhor iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, que todos possam compreender, ó Pai, e também possam se submeter à Tua Santa Palavra, para fazer a Tua vontade, glorificar o Teu Santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando na escola dominical sobre os personagens ao redor da cruz e hoje vamos estudar sobre os soldados. Eles estavam lucrando com a dor do outro. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 15, verso 33. Marcos 15 e 33. Diz assim a palavra de Deus: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aqui é do meio-dia até as 3 da tarde, A hora sexta era 12 horas, meio-dia, e a hora nona, 3 da tarde. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Irmãos, estamos estudando sobre vários personagens ao redor da cruz. Hoje vamos estudar sobre os soldados. Eles estavam ali ao redor da cruz e é bem interessante o alvo dessa lição, que é sobre a questão dos bens materiais e a vida espiritual. Os soldados, eles vão representar isso, as pessoas que buscam as coisas materiais ao invés de buscar as espirituais. Eles estavam ali na frente de Cristo, na presença do Senhor Jesus Cristo, e eles não se importaram com o benefício espiritual que Jesus tinha para oferecer para eles. Eles se preocuparam mais com as coisas materiais, até com as vestes de Jesus. Lançaram sorte para ver quem ficaria com as vestes de Cristo. Então você observa que mesmo em meio a grandes bênçãos materiais, o ser humano, não todos, lógico, mas alguns seres humanos preferem as coisas materiais e aí acabam se dando muito mal, porque escolhem o mundo ao invés de escolher a Deus. E você observa no nosso dia a dia, a nossa realidade, também isso. As pessoas, repito, não são todas, mas algumas, se não a maioria, buscando mais as coisas materiais do que as espirituais. E a vida está passando, A vida passando. A vida material passando. E a vida espiritual, irmãos, ela é para sempre. Ela é eterna. E aí nós, seres humanos, é que temos que escolher que vida nós vamos dar mais valor, dar mais atenção, Se é aquela vida que é passageira, que é a material, ou se é a vida eterna, que é a vida espiritual. O que nós temos que buscar mais? Vida material ou vida espiritual? É só viver nesse mundo sem se importar com a eternidade? Será que é isso que realmente vale a pena? Então, é o que nós vamos entender um pouco nesse estudo. Então, o alvo dessa lição é ponderar se nós temos dado mais valor à busca de bens materiais do que ao desenvolvimento da vida piedosa e de uma intimidade com Cristo, ou seja, a vida espiritual. É o que nós vamos aprender nessa manhã. Se lermos a palavra de Deus de modo rápido, talvez deixemos passar despercebido e não meditaremos como deveríamos num texto que nos dá detalhes do dia mais sombrio vivido na terra. O dia mais sombrio vivido na terra foi o dia
da crucificação de Cristo. Inclusive fez trevas sobre toda a terra naquele dia, né? Esse texto nos dá pistas do cenário que poderia ser observado por todos naquela tarde de sexta-feira. Pensamos quão terrível foi a traição de Judas, a indiferença de Pilatos, a fúria dos sacerdotes, mas nem sempre refletimos quão brutas foram as ações daqueles soldados romanos, as torturas terríveis, a pregação de corpos vivos na madeira, enquanto estes eram erguidos com a pele rasgada, inchada pelos golpes, sangrando pelos cortes, esperando a hora da morte, enquanto os soldados sorteavam seus pertences. A cena é forte e nos faz refletir, já que os 4 evangelhos a retratam e apontam para o cumprimento da profecia messiânica do Salmo 22 e verso 18. Salmo 22 e 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançam sortes. Então você observa que em meio àquele dia tão sombrio sobre a terra, né, da morte do Filho de Deus, muitos ali não estavam nem preocupados com aquilo, só queriam realmente maltratar, né, a Jesus Cristo, matá-lo e pronto. Estavam nem aí para o que ele tinha para oferecer. E realmente observar o que estava acontecendo ao redor, observar mais a vida de Cristo, o que ele fez sobre a terra. Às vezes, irmãos, nós erramos muito porque nós não paramos para refletir na vida. Nós só passamos por ela, né, na correria. E a gente não para pensar o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas que pararam para observar o que realmente estava acontecendo se converteram. Porque viram, não pode esse homem não ser o Filho de Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Disse assim Nicodemos, né? Ninguém pode fazer isso. Então quem estava atento, observando os detalhes, o que estava acontecendo, teve uma visão espiritual das coisas. E é o que nós hoje temos que fazer também. Nós temos que parar um pouco e observar o que está acontecendo ao nosso redor. Não só aqui, na minha casa, no meu bairro, né, na minha cidade, no meu estado, no meu país, mas no mundo inteiro. Nós temos que observar o que está acontecendo. Para que a gente fique atento e não deixe passar despercebido os eventos espirituais, os eventos proféticos que Deus determinou lá em sua palavra. Se você for parar para observar na sua casa, você está vendo a palavra de Deus ali, dia a dia, né? O que você tem que fazer, como você tem que tratar a sua esposa, seus filhos, seus pais, né? Se você observar na sua cidade, também você vai conseguir observar na palavra de Deus como você tem que viver. Se você observar no seu país e no mundo inteiro, você vai observar profecias se cumprindo. São sinais de que Deus não está dormindo. Às vezes tem pessoas que pensam, Deus tá nem aí para nós não. As bagaceiras que estão acontecendo no meio do mundo aí, né? Guerras e tudo mais. Mas Deus não está dormindo. É cumprimento de profecia. Deus sabia tudo aquilo que ia acontecer e deixou registrado para nos alertar. Está lá a guerra em Israel, né? Acontecendo. Ali é um sinal para nós ficarmos atentos. E devagarinho, Israel está fazendo o quê? As últimas notícias. Está eliminando os cabeças dos seus inimigos. Lá na profecia fala que Israel vai tomar aquela terra ainda. Não porque ele quer tomar, mas porque os inimigos atacaram, então ele vai agir em legítima defesa. É o que ele está fazendo, né? Você não vê, irmãos, Israel agindo com crueldade contra os seus inimigos. Você não vê. Você vê Israel se defendendo, ou seja, protegendo o seu povo. E ainda protege os civis lá que moram no campo dos inimigos. Os civis que moram lá na faixa de Gaza, Israel faz de tudo para proteger eles ainda. Só para você ter uma ideia. Israel, ele quer proteger o povo. Agora, os inimigos são maus, né? O Israel ele tem um sistema de defesa, um antimíssil, e quando lançam um míssil contra ele, o radar detecta ali tudo automático, né? Aí manda um míssil para abater aquele que está vindo e manda outro míssil lá para a origem de onde veio aquele. E os inimigos sabem disso.
Então, por que eles não lançam um míssil lá do depósito de arma deles? Lá do exército deles, lá do campo deles, de concentração deles. Eles pegam e vão lançar os mísseis de uma escola, de um hospital, onde tem civis. Aí, lançam um míssil lá de uma escola, um exemplo. Aí Israel detectou o míssil, abateu aquele inimigo e mandou outro lá para a origem. Israel não sabe onde é que está, é tudo automático, né? Ele não sabe de onde foi lançado aquele míssil. Então o míssil vai lá para onde? Para a escola. Aí mata civis. Aí sai o que na mídia? Israel massacrou tantas crianças inocentes e tal, não sei o que, né? Mas a culpa não foi de Israel. Israel está se defendendo. Agora os inimigos dele sabem desse sistema e lança lá das escolas. Por que não é macho suficiente e lança lá do exército? Dizer, não, a gente sabe que vai vir um míssil de lá para cá, então não vamos lançar das escolas, nem de hospitais, de onde tem civis. Vamos lançar lá da base militar. Não lança. Né? Por quê? Para denegrir a imagem de Israel. Para denegrir. E aí muitos acreditam nisso, né? Porque é o que a mídia lança, né? E não sabe da realidade do que realmente acontece. Então, cuidado para não ser enganado pela mídia, principalmente a grande mídia. Estou falando mal de nenhuma, né? Só estou dizendo para ter cuidado. Tenha cuidado do que é que você escuta, se realmente isso é verdade ou não. Por que, irmãos, nós temos que ter cuidado? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Então não dá para a gente estar sendo enganado pelo que o mundo está difundindo aí como notícia, né? A gente tem que ficar atento. A Bíblia está dizendo isso, o mundo jaz no maligno. Então a maioria das pessoas está sendo influenciada por Satanás. É claro, limpo e claro, né? Como água cristalina. Então você tem que ficar atento. Opa, todo mundo está dizendo isso aí? Então, calma, né? Calma. Talvez não seja bem assim. Se todo mundo está falando isso, pode ser que seja a voz do maligno. Porque o mundo jaz no maligno. Então, tenham bastante cuidado quando vocês vão acreditar no que a grande mídia diz por aí. E não só a grande mídia, todos os meios de comunicação hoje, né? Qualquer um hoje diz o que quer, onde quer, da forma que quer. Hoje é que está mais fácil ainda de você ser enganado, né? Está mais fácil. Antigamente era só televisão, né? O rádio. Hoje é internet, é TikTok, é Kawaii, não sei o que mais lá, meio monte de coisa, né? Como é aquele outro lá que eu esqueço toda a vida o nome? E tem as notícias ruins lá, Twitter, Twitter, né? Twitter e por aí vai, né? Então você pode ser enganado hoje de várias formas. Então, muito cuidado. É muito melhor você ir numa fonte segura, que não mente, que não erra, que não dá notícia falsa. Não há nada de fake news, né? É a Bíblia. Essa fonte é a Bíblia. Então busque as Escrituras, estude as Escrituras, que aí você vai ficar firmado numa rocha sólida, onde não há engano. Busque a Bíblia. Vamos observar agora a insensibilidade no momento do lucro. E aqueles soldados, né, estavam pensando em somente ter lucro com relação à morte de Cristo que estava acontecendo e foram insensíveis ao que estava acontecendo ali, que era a morte de Cristo. Vamos observar João 19, 23. João 19 e 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Eram quantos soldados? Igual um professor na escola agora, né? Li a história e perguntei, eram quantos soldados? Foram 4 partes, né? Foram rasgados as vestes em 4 partes, porque eram 4 soldados, né? Um para cada soldado, certo? Pois bem, aqueles soldados não foram insensíveis por dividir os pertences deixados, até porque, de acordo com o costume romano, o carrasco podia ficar com os pertences do prisioneiro. Contudo, o modo como dividiram reflete a frieza do ser humano quando possíveis ganhos estão em jogo. Você observa muito isso. Eu vou dar um exemplo, irmãos,
que pode ser um tanto polêmico, mas a escola dominical serve para isso mesmo, né? E eu não estou aqui criticando ninguém, nem falando de ninguém, né? Eu agora tenho um lema comigo: eu não sou juiz e nem Deus, então não estou aqui para julgar ninguém, certo? São coisas que eu escuto por aí, né? Você observa, às vezes, uma pessoa carente chega num hospital e aí está precisando de um determinado medicamento que o órgão público era para fornecer. Está lá, né? Aí quando você chega lá na farmácia pública, alguns desses medicamentos que eram obrigatórios deles terem lá na farmácia pública, não tem. Mas não tem por quê? Será que é porque não tem verba suficiente para comprar uma dipirona ou algum outro medicamento lá que está faltando? O que vocês acham? Será que é falta de verba? Não, porque a verba vem, né? A verba vem. Então por que não tem? Corrupção, não é não? Desvio de verba. Não estou julgando ninguém, né? São histórias que as pessoas me contam. Estou dizendo que isso acontece mesmo não, mas eu já ouvi falar, né? E aí você observa a insensibilidade dos corruptos, das pessoas que desviam essa verba. Por quê? Alguém que é carente, que é necessitado daquele medicamento, está precisando. E às vezes não tem condição de comprar. Mas alguém, por ambição, por querer muito bens materiais, deixa de ser sensível às necessidades dos outros. Eu estou falando de uma coisa simples, né? De uma dipirona, um outro medicamento que às vezes um parente pode arrumar e tudo mais. Mas quando você partir para algo mais sério, uma consulta médica, você chega lá, não tenho médico. Quando você partir para uma cirurgia, não pode oferecer. E às vezes vem a verba suficiente para aquilo, mas não é investido naquilo que realmente deveria ser investido. E é na educação, que a gente não sabe calcular o prejuízo, irmãos, de uma má educação. Você sabe calcular o prejuízo para a sociedade? É incalculável, por isso ninguém nem calcula. Como é que você vai calcular, que eu ouvi uma história ontem, né, que me contaram, e alunos do 9º ano que não sabem ler. Tem isso na escola pública. Aluno do 9º ano que não sabe ler. Qual o prejuízo para a vida de uma criança dessa? Você sabe dizer? Você não sabe. Nem para a vida dela, nem para a sua posteridade, né? Para os filhos e tudo mais. Então, irmãos, é uma coisa assim que você vê isso muito presente hoje. O que houve lá na época de Cristo, essa insensibilidade por causa dos lucros, por causa dos bens materiais, é muito presente hoje também. Não foi só lá na época de Jesus. E repito, não estou aqui julgando ninguém nem criticando. Estou contando algo que eu ouvi para que a gente traga reflexão para nós hoje. Nós, como crentes, tenhamos cuidado para não entrar nesse ciclo. Não estou falando o crente não se envolver em política, né? O assunto não é política. Estou falando para nós não nos envolvermos em um ciclo como esses soldados, né? De ser insensíveis à necessidade das pessoas, querendo obter somente lucro para nós e desprezando os outros. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque nós como crentes nós temos que ser diferentes do mundo, né? Temos que ser mais parecidos com Cristo e diferentes do mundo. Então vamos focar a nossa vida em fazer a vontade de Deus. Vamos focar a nossa vida em fugir da influência negativa do mundo. Vamos parar um pouco de falar mal dos outros. Pastor, mas você está falando? Não. Estou citando um exemplo, né? Dentro do nosso estudo, de algo que é real, que acontece nos nossos dias. Estou até repetindo, não sou juiz e nem Deus, não estou julgando ninguém. Mas dentro do nosso contexto, a gente tem que citar alguns exemplos. Não é verdade? Então não estou aqui falando mal de ninguém, é só para a nossa reflexão. E aí, vem até um alerta, né? Nós estamos em ano político, repito, não estou falando de política, nem pedindo voto para ninguém, porque nós aqui não apoiamos ninguém. Negócio de voto. Cada um é independente com relação a voto. Mas nós estamos em ano político. É ou não é?
Então preste atenção em quem é que você vai votar, certo? Preste atenção, porque você pode às vezes votar em uma pessoa que é como os soldados naquela época, certo? Muito cuidado, preste bastante atenção. Irmão, e você recomenda votar em quem? Esqueçam da minha opinião com relação a isso, certo? Eu não recomendo votar em ninguém. Não estou dizendo que você não vote em ninguém, não, certo? Eu não vou apontar em quem você vai votar. Peça a Deus sabedoria. Você conhece mais os candidatos daqui do que eu, né? E vote em alguém que o Espírito Santo lhe dirija para isso, certo? Ore a Deus, peça sabedoria. Não veja somente o benefício próprio. É isso que a gente aconselha. Cuidado para não ser como os soldados, certo? Não vote só em benefício próprio. Não, votar em fulano que ele vai me dar um emprego. Não, mas eu não vendo meu voto, não. Uma vez eu ouvi um crente dizendo um negócio, eu vou dizer, viu? Eu só não vou dizer quem era o crente, né? Não é daqui, né? Era de onde? Não sei. Ele disse assim, não vendo meu voto para ninguém. Aí tu vai votar em fulano por quê? Ah, pai, porque um dia ele pagou uma conta que eu tinha no material de construção. Muito bem, outra forma de vender o voto, né? De maneira indireta, né? Acho que esse crente jogava muita sinuca, né? Quando era mais novo. O descrente, aí aprendeu de tabela, né? Vendeu o voto de tabela. Mas tudo bem. Tem outros que vendem o voto de tabela assim também, sabia? Eu vou votar em fulano porque ele me prometeu um emprego. Mas eu não vendo meu voto, não. Recebo dinheiro, não. Não, você não recebe o dinheiro ali, né? Mas você vai passar 4 anos recebendo, né? Estou julgando ninguém, irmãos, certo? Repito, não estou julgando ninguém. É só uma reflexão, né? Porque às vezes a gente não tem a visão da coisa. A gente acha que votar por um emprego não é vender o voto. Não sei, cada um entende como quer, né? Cada um entende como quer. Eu, na minha experiência de envolvimento político, eu acho que é uma forma de vender o voto, né? Eu acho. Eu não me envolvo muito em política, né? Inclusive nem voto aqui, nem voto em Pedra Branca, eu voto fora. Já para tentar evitar o envolvimento político. Porque a gente, como trabalha nessa área missionária de igreja, é bem complicado, né? Não estou dizendo que os irmãos transfiram o título para outro lugar também, não. Vocês são daqui, votem aqui, né? Eu tenho uma realidade diferente. Eu não sou daqui, então, quando alguém me pergunta, pai, dá um voto aí em mim, rapaz, nem aqui eu voto, né? Então, cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado com essa questão de política, para não se tornar insensível, né? Só pensar no lucro próprio, no benefício próprio, e esquecer das necessidades dos outros. Nos tempos de Jesus, a roupa de um judeu era constituída de um gorro, calçados, uma roupa de baixo ou cinta de linho, uma capa ou túnica que ia até abaixo dos joelhos e um manto que ia por cima disso tudo. A maioria das túnicas era feita de partes costuradas, mas as mais valiosas eram feitas de lã, em uma peça única. Era uma dessas túnicas sem costura que Jesus estava usando. Depois de os soldados terem dividido todas as outras peças de roupas que Jesus usava, decidiram não cortar a túnica. Eles lançaram sorte para decidir quem ficaria com ela, já que era uma boa peça, era algo valioso, né? Os soldados estavam em pleno direito. Como nós vimos, né, o carrasco tinha direito nos bens da pessoa ali que eles estavam matando, né? Então não deram atenção para mais nada a não ser para o sorteio. Apenas com uma olhada ou outra verificavam se os prisioneiros estavam ocorrendo tudo ali com os prisioneiros como deveria ser, né? Ou seja, se eles estavam realmente morrendo, né? Nada levamos desta vida para a outra. Aqueles soldados poderiam ter esperado a consumação da morte de Cristo para repartirem suas vestes de um modo mais ordeiro, menos vulgar e não tão explícito na frente da mãe de Jesus e do seu amigo, provavelmente está falando de João, o apóstolo, né? Então, irmãos, você olha que a falta de ética dos soldados, estavam nem aí, eles só queriam as peças e acabou essa história. Jesus ainda estava morrendo e eles já estavam dividindo as vestes. Quantas são as histórias que nos rodeiam, sejam de familiares, de amigos ou de conhecidos, até mesmo cristãos, que mal esperam o corpo esfriar,
para se lançarem em cima dos bens deixados pelo falecido. Será que tais ações não se assemelham ao que os soldados fizeram? Há um outro exemplo interessante, né? Quando alguém morre, dá tempo nem de sepultar direito, os herdeiros já estão brigando pela herança, né? Deixou nem o corpo esfriar ainda. É um outro exemplo da insensibilidade diante do sofrimento dos outros. Então já é um outro exemplo para a gente. Não, eu citei o exemplo político, né? E aqui já dá um outro exemplo também bem interessante para que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de respeito, né? Às vezes a pessoa perde o cônjuge, não deu tempo nem de sepultar direito, já está procurando outro, né? Calma, né? Calma o facho aí, deixa passar um dia pelo menos, né? Para poder procurar se envolver em um outro relacionamento. A pessoa nem partiu ainda direito, já está querendo se envolver em um outro relacionamento. Então, devemos ter uma sensibilidade, não estar focando somente nos nossos prazeres, né, nas nossas vontades, nossos desejos materiais. Em muitos casos, as dificuldades de relacionamento, as contendas, o rancor, a decepção, formam a real herança do que foi deixado por quem não está mais aqui, né? Que Deus nos conduza quando e se passarmos por uma situação como essa, quando formos agraciados com algum tipo de lucro, que saibamos agir com sensibilidade e graça, que nos importemos, né, com os demais envolvidos e jamais sejamos dominados por sórdida ganância. Então, irmãos, que nós possamos ter um pouco mais de sensibilidade, né, de olhar cristão para as coisas, não viver só na empolgação do mundo. Se você para observar o que o mundo te mostra hoje, ele te mostra só glória e poder. Quem são as pessoas mais respeitadas no mundo? Os ricos, não é não? Os ricos, as pessoas que têm dinheiro, porque elas têm poder. E você observa que até o comportamento do ser humano, às vezes é diferente na presença de alguém que é rico. Opa, cuidado, né? Fulano de tal, porque é importante, é uma autoridade. Às vezes não é autoridade de nada, né? Não é autoridade de nada. Mas tem dinheiro e aí as pessoas respeitam muito, porque tem dinheiro, tem poder. Isso é o que o mundo prega. E as pessoas mais importantes são as que têm mais dinheiro. E entre o povo de Deus não deve ser assim. Todos são iguais, porque todos foram comprados pelo mesmo preço. É ou não é? Qual o mais valioso aqui? O balão azul, branco ou verde? Todos são iguais, por quê? Foram comprados pelo mesmo preço. Não é não? Então, entre o povo de Deus tem que ser assim também. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos foram comprados pelo mesmo preço. Então, todos têm o mesmo valor. Todos têm o mesmo valor. Não tem nenhum mais importante do que o outro, nenhum mais poderoso do que o outro. Certo? E o mundo prega diferente. Quem é o mais importante? Aquele que tem mais. E não é assim entre o povo de Deus. Porque o que mais vale, irmãos, não é o exterior, não é o bem material. É o que está aqui dentro. É o Espírito Santo que habita em nós. Então nós, como crentes, temos cuidado também, para não estar valorizando mais as pessoas que têm mais dinheiro. Certo? Com isso eu não estou dizendo que os crentes não devem trabalhar e buscar possuir bens materiais, não. Que às vezes as pessoas também confundem, né? Ah, então o crente tem que ser pobre, miserável, né? Não. Ninguém ensina isso, não. Porque na Bíblia mostra homens de Deus fiéis que eram ricos. Jó era o mais rico da época dele, né? Então não é isso. É que você saiba colocar cada coisa no seu lugar. Se você tem muitos bens materiais, pois coloque os bens materiais no lugar dele. Não acima da sua fé. Não acima da sua irmandade. Né? E de desprezar as pessoas que não têm o tanto de recursos que você tem. Se você possui muitos recursos, agradeça a Deus, porque foi Deus que lhe deu. E saiba usufruir desses recursos de uma maneira que glorifique a Deus. Não estou dizendo, vendo o que tem, traga para a igreja não, viu? Porque eu não sou mercenário. Usufrua desses recursos de uma maneira que glorifique a Deus. Invista na vida espiritual sua, da sua família. E assim vá aprender mais de Deus, para que você possa abençoar a sua vida, da sua família e do povo de Deus, conforme assim Deus dirigiu o seu coração.
use os recursos para a glória do Senhor. Não fique querendo menosprezar as pessoas. Quando você estiver no meio também das pessoas que têm menos recursos, se comporte de uma maneira simples, de uma maneira que não vai envergonhar as pessoas. Porque às vezes a gente tem essa insensibilidade também, né? O ser humano às vezes tem essa tendência. Porque eu tenho mais bens materiais, então eu posso agir de uma forma que os outros se sintam constrangidos. Vocês lembram que até na ceia do Senhor, Deus ele ensinou na sua palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que eles deviam ter cuidado no comportamento na ceia? Por quê? Porque havia justamente isso. Os mais ricos levavam a sua comida, né? Vamos dizer assim, em coisas, em utensílios que mostravam que eles tinham mais recursos do que os outros. E acabavam envergonhando os mais pobres. Então, tem que ter um cuidado. Se você tem mais bens, graças a Deus por isso. Foi Deus que lhe deu, né? A capacidade, a inteligência, as oportunidades. Você também agiu, né? Enxergou essas oportunidades e fez o que deveria ser feito para conquistar esses bens. Mas tenha uma certa sensibilidade, né? Para que não cause constrangimento aos outros. E os que não têm também devem amadurecer, né? Porque às vezes aqueles que têm poucos bens materiais levam a vida em criticar os que têm. Então as duas categorias de crentes, irmãos, devem ser maduros, né? Os que têm mais, abrir mão um pouco daquela glória, certo? E os que têm menos, entender que as pessoas são diferentes e uns podem possuir mais bens materiais que os outros. Isso é normal. Os dedos da mão são diferentes, da minha mão são diferentes. Ou os que têm menos bens materiais querem cortar os dedos para ficar tudo igual. Duvido que queira, né? Então você não pode exigir que os outros que têm mais vivam como você que tem menos. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? Nem 8, nem 80, como diz o nosso ditado, né? Tem que ter um equilíbrio. Os que têm menos bens entendam que cada um tem uma realidade diferente, cada um teve um ambiente diferente, onde foi educado, onde foi posto, as oportunidades foram diferentes, e tudo isso foi Deus que permitiu. Quando você não aceita a sua posição social e financeira, às vezes você está se rebelando contra o próprio Deus. Porque foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse, né? Então nós temos que aceitar a realidade em que nós estamos. Se você quer algo melhor, oportunidades melhores, busque essas oportunidades também. Vai ficar em casa de braço cruzado, Senhor, me manda uma oportunidade boa. Aí. Eita, que TikTok legal, né? Passa o dia no TikTok, meu irmão, só vendo besteira e quer oportunidades. Como assim? Quem quer oportunidade tem que ir atrás. Você tem que estudar, você tem que ir trabalhar, procurar emprego, procurar se especializar. Está entendendo? Para que você possa ter outras oportunidades. Você não tem novas oportunidades fazendo sempre a mesma coisa. Não tem. Se você quer novas oportunidades, faça novas coisas. Certo? Você não vai fazer a mesma coisa e ter oportunidade diferente. Não tem como. Certo? Então, cuidado para também não ser insensível. O insensível não é só aquele que tem mais, não. Às vezes o que tem menos também é insensível. E fica criticando quem tem mais. E essa diversidade há em todo canto, não é só na igreja, não. E a gente tem que aprender a lidar com as situações para não estar tropeçando nem sendo tropeço para os outros. Certo, irmãos? Então vamos amadurecer, né? Viver olhando para Cristo. O nosso problema, se você parar para pensar, irmãos, os nossos maiores problemas que nós enfrentamos é que nós paramos de olhar para Cristo e olhamos para os outros. Aí vem os problemas, né? Então vamos olhar para Cristo, olhar para o que Ele disse, o que Ele ensinou e o que eu tenho que fazer. O que o outro faz ou deixa de fazer é problema dele, né? Entre ele e Deus. Se eu puder ajudar o irmão a fazer a vontade de Deus, vou ajudar. Agora, atrapalhar a vida dele, não, irmãos. Deixa cada um viver a sua, né? Então, assim que eu entendo que é assim que nós conseguimos viver de uma forma mais pacífica aqui na Terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Agradecemos pela Tua palavra que nos ensina o caminho certo a seguir, conselhos para a nossa vida diária, como devemos agir, falar, para que o Teu nome seja exaltado em nós. Pedimos ao Senhor entendimento e também obediência para fazermos a Tua vontade, Pai.
Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a tua proteção e o teu cuidado. Nós oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.